Desde o início dos tempos, a humanidade tem olhado para os céus, buscando respostas, procurando um sinal, uma conexão com algo maior que nós mesmos. E se essa conexão viesse não através de uma voz estrondosa do céu, mas no silêncio de nossos próprios sonhos, nas visões que piscam por trás de nossos olhos? A Bíblia está repleta desses momentos, mensagens divinas tecidas na tapeçaria da noite e da revelação. Hoje vamos explorar os 5 sonhos e visões proféticas mais impactantes da Bíblia. Momentos em que o véu entre o céu e a terra pareceu se afinar, oferecendo um vislumbre do futuro, do plano divino e do nosso próprio lugar dentro dele. Eu convido você a se juntar a mim nesta jornada. Vamos viajar de volta no tempo, para as tendas dos patriarcas e os palácios dos faraós, para os vales desolados e as ilhas de exílio. Vamos nos perguntar: o que esses sonhos significaram para aqueles que os sonharam? E o que eles ainda significam para nós, milhares de anos depois? Essas não são apenas histórias antigas. São convites para refletir sobre o poder das revelações divinas em nossas próprias vidas. Como Deus fala conosco hoje? Estamos ouvindo? Estamos prestando atenção aos sussurros em nossos corações e às imagens que dançam em nossas mentes? Prepare-se para mergulhar em narrativas que moldaram o destino de nações e definiram a fé de milhões. De um jovem pastor sonhando com sua ascensão ao poder, a um profeta testemunhando a ressurreição de um exército de ossos, cada história é uma peça em um quebra-cabeça cósmico muito maior. Juntos, vamos desvendar os mistérios e maravilhas contidos nesses encontros celestiais, buscando entender não apenas o que foi visto, mas o profundo significado por trás de cada visão profética. Nossa jornada começa no seio de uma família conturbada, com um jovem chamado José, o filho favorito de seu pai, Jacó. Seus irmãos o ressentiam, e esse ressentimento logo se transformaria em ódio, alimentado por 2 sonhos que José, em sua inocência juvenil, compartilhou com eles. No primeiro, ele viu a si mesmo e a seus irmãos amarrando feixes de trigo no campo. De repente, seu feixe se levantou e ficou ereto, enquanto os feixes de seus irmãos se reuniram ao redor e se curvaram diante do dele. A mensagem parecia clara, quase arrogante. Um dia, eles se curvariam a ele em submissão. Imagine a fúria deles, ouvindo seu irmão mais novo relatar um futuro onde ele reinaria sobre eles. O segundo sonho apenas adicionou lenha à fogueira. Desta vez, a visão de José foi cósmica. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Agora, não eram apenas seus irmãos, mas seu pai e sua mãe também, representados pelos corpos celestes que lhe prestariam homenagem. Para seus irmãos, isso era a gota d'água. Era a prova de suas ambições e delírios de grandeza. Mas era delírio ou destino? Esse sonho não era um produto do ego de um menino, mas uma semente plantada por Deus. Uma profecia do incrível caminho que José estava prestes a trilhar. Um caminho que o levaria da cova à escravidão, da prisão ao palácio, onde ele se tornaria o segundo homem mais poderoso do Egito, e finalmente, o salvador de sua própria família. Anos depois, José, agora um prisioneiro esquecido em uma masmorra egípcia, é chamado à presença do homem mais poderoso do mundo, o faraó. O rei está profundamente perturbado por 2 sonhos que ninguém em seu reino consegue decifrar. No primeiro, ele estava de pé junto ao rio Nilo, quando 7 vacas gordas e saudáveis saíram da água e começaram a pastar. Logo em seguida, outras 7 vacas, feias e magras, emergiram do rio e devoraram as vacas gordas. O faraó acordou, mas ao adormecer novamente, teve outro sonho. Desta vez, viu 7 espigas de grãos, cheias e boas, crescendo em um único talo. Depois delas, brotaram 7 outras espigas, mirradas e queimadas pelo vento leste, que engoliram as espigas boas. José, diante do trono,
não reivindica sabedoria para si mesmo. Ele humildemente declara: não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Ele então revela o significado profundo dos sonhos. As duas visões, ele explica, são uma só mensagem de Deus. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam 7 anos de grande abundância que virão sobre toda a terra do Egito. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas prenunciam o que virá a seguir. 7 anos de uma fome tão severa que a abundância anterior será completamente esquecida. A profecia era um aviso, mas também uma oportunidade, uma chance de se preparar, de salvar não apenas o Egito, mas o mundo conhecido, incluindo a família distante que um dia o traiu. Agora, voltamos no tempo para o pai de José, Jacó, um homem fugindo de seu passado, de seu irmão Esaú, a quem ele enganou para roubar sua bênção. Sozinho, assustado e incerto sobre seu futuro, Jacó adormece em um lugar desolado, usando uma pedra como travesseiro. E é neste lugar de vulnerabilidade que ele tem uma das visões mais icônicas de toda a Bíblia. Ele sonha com uma escada, uma imensa estrutura que se apoia na terra e cujo topo alcança os céus. E nesta escada, anjos de Deus estavam subindo e descendo, uma ponte viva entre o reino mortal e o domínio divino. Uma imagem poderosa de comunicação e intercessão contínuas. No topo da escada, o próprio Senhor se manifesta. Ele se identifica como o Deus de Abraão e Isaque, o Deus de seus pais, e reafirma a aliança. Ele promete a Jacó a terra em que ele está deitado, uma descendência incontável como o pó da terra, e mais importante, sua presença constante. Eis que estou contigo, Deus declara, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Jacó acorda tremendo, não de medo, mas de reverência. Ele percebe que não tropeçou em um lugar qualquer, mas na própria casa de Deus, na porta dos céus. Aquele lugar de fuga e desespero se tornou um lugar de encontro divino e promessa eterna. Avançamos séculos para um tempo de desespero e exílio. O povo de Israel foi derrotado, sua cidade santa, Jerusalém, destruída, e eles foram levados cativos para a Babilônia. A esperança parecia morta, reduzida a cinzas. É neste cenário de desolação que o profeta Ezequiel é levado pelo Espírito do Senhor a uma visão extraordinária. Ele se encontra no meio de um vale cheio não de vida, mas de ossos, ossos humanos, espalhados por toda parte, completamente secos pelo tempo. Uma imagem macabra da morte de uma nação, um símbolo do desespero de um povo que dizia: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos cortados de todo. Então, Deus faz uma pergunta a Ezequiel, uma pergunta que parece impossível. Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E então vem a ordem divina. Profetiza sobre estes ossos. Ezequiel obedece. Enquanto ele fala a palavra do Senhor, um som ecoa pelo vale, um barulho de chocalhar. Os ossos começam a se mover, a se juntar, osso com seu osso. Tendões e carne aparecem sobre eles, e a pele os cobre. Um exército de corpos se forma, mas eles não têm vida. Então, Deus ordena a Ezequiel que profetize ao fôlego, ao espírito. E enquanto ele o faz, o sopro da vida entra nos corpos. E eles se levantam, um exército grande em extremo. Uma promessa poderosa de que Deus pode restaurar o que está morto, reunificar o que está espalhado e soprar vida nova em uma nação sem esperança. Nossa visão final nos leva a uma ilha rochosa chamada Patmos, onde o apóstolo João, já idoso, está exilado por sua fé. É aqui que ele recebe a mais complexa, aterrorizante e, finalmente, esperançosa de todas as visões bíblicas, o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. João é arrebatado em espírito,
e testemunha uma série de imagens simbólicas que desafiam a descrição. Ele vê selos sendo abertos, trombetas soando e taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. Ele vê bestas subindo do mar e da terra, cavaleiros trazendo guerra, fome e morte, e a queda de grandes impérios mundiais. É uma visão do conflito cósmico entre o bem e o mal, uma revelação do julgamento que virá sobre um mundo rebelde. As imagens são intensas e muitas vezes assustadoras, descrevendo tribulações e cataclismos em uma escala sem precedentes. No entanto, em meio ao caos e ao julgamento, a visão de João é, em sua essência, uma mensagem de esperança inabalável. Ele vê a vitória final de Cristo, a derrota de Satanás e a vindicação dos mártires. A visão culmina não em destruição, mas em recriação. Um novo céu e uma nova terra, onde a morte, o pranto e a dor não existirão mais. Ele vê a nova Jerusalém descendo do céu, um lugar onde Deus habitará com a humanidade para sempre, enxugando toda lágrima de seus olhos. E assim, viajamos através dos séculos, do sonho de um jovem pastor ao apocalipse de um apóstolo idoso. Cada uma dessas visões, um farol de luz divina em um mundo muitas vezes escuro. Elas nos mostram que Deus não é um espectador distante, mas um participante ativo na história humana, revelando seus planos e propósitos nos momentos mais inesperados. Do destino pessoal de José à restauração nacional de Israel e ao destino final de toda a criação, esses sonhos e visões moldaram a fé e ofereceram esperança contra todas as probabilidades. Eles nos lembram que, mesmo na cova, no exílio ou no vale da morte, uma mensagem do céu pode mudar tudo. Essas histórias nos convidam a olhar para dentro e para cima. Elas nos desafiam a considerar como a revelação divina pode se manifestar em nossas próprias vidas. Qual dessas visões mais o impactou? Foi a promessa de liderança no sonho de José? A conexão celestial na escada de Jacó? A esperança de ressurreição no vale de ossos secos? Ou a promessa de um novo começo na visão de João? Eu adoraria saber seus pensamentos. Por favor, compartilhe nos comentários abaixo qual dessas narrativas ressoou mais profundamente com você e por quê. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade e nossa jornada de compreensão. Obrigado por se juntar a mim nesta exploração dos sonhos e visões proféticas da Bíblia. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar a desvendar os grandes mistérios da fé e da história, peço que demonstre seu apoio. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que possa se interessar e, o mais importante, inscreva-se no canal para não perder nossas futuras jornadas. Sua presença aqui torna tudo isso possível. Até a próxima vez. Que você possa encontrar clareza em seus sonhos e esperança em suas visões.